Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui falando em casa, né? Tem sido um ano muito intenso, o ano está terminando. Algumas pessoas são mais próximas da gente, conhecem um pouquinho dos desafios que nós temos enfrentado. Eu estava contabilizando, a minha esposa nem sabe disso, mas eu viajei 135 dias esse ano de 2013. E é por isso que talvez você esteja sentindo um pouquinho de falta, né? E nós temos sentido falta também. Cheguei agora à tarde de Rondônia, Porto Velho. Temos abraçado alguns desafios que Deus nos tem dado. Para quem não sabe, eu dirijo uma organização social cristã de assistência de desenvolvimento, que é o CAD. Nós já estamos com 9 bases no Brasil, 4 delas no Nordeste. E eu tenho pregado muito, como o pastor Eugênio falou, sobre essa temática da igreja que transforma, da igreja que é relevante, da igreja que serve. E interessante que parece que é mais difícil pregar em casa, né? Mas vamos lá. Queria trazer uma palavra da parte de Deus, lendo o Evangelho de João, um versículo só. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? O pastor Eugênio pediu para eu falar sobre o Jesus que eu nunca conheci. E eu tenho ficado espantado com duas coisas. Primeiro, com a riqueza da pessoa de Jesus Cristo. Eu já sou cristão há mais de 20 anos. E parece que quando a gente vai conhecendo Jesus, mais coisas fascinantes a gente descobre a respeito dele. E a segunda coisa que me intriga é como nós na igreja, muitas vezes, não conhecemos esse Jesus. E como a religiosidade, e o pastor tem falado muito sobre isso, cega os nossos olhos para conhecermos esse verdadeiro Jesus. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas quem é de fato Jesus? Esses dias eu fui fazer, diante dessa correria toda que eu estava vivendo esse ano, estava muito cansado, fui fazer um retiro de 2 dias, e com o propósito de ler um livro, e li um livro do Paulo Brabo, que fala justamente sobre quem é Jesus. Pode parecer uma coisa boba, né? Mas eu fiquei maravilhado de ver como tantas facetas do caráter de Jesus reveladas, eu mesmo não conhecia. E eu queria falar sobre 2 delas nessa noite. O Paulo fala de 6. Até ele fez um plágio daquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. Ele lançou o livro Em 6 Passos, o que faria Jesus. Novíssimo manual por seguidor de Cristo. E eu vou pegar desses 6 passos, 2, que eu acho que tem a ver com a nossa proposta, com aquilo que Deus tem trazido para a nossa igreja. A inserção no mundo, a inserção de Jesus no mundo e a sensualização da espiritualidade de Jesus. Eu vou explicar o que é isso. Jesus nos apresenta um modelo de santidade. E o nosso anseio de santidade, que a religião nos ensinou, é diferente do anseio de santidade de Jesus. Nós costumamos pensar santo como algo singular, separado. Ser santo é ser desenraizado do mundo. O nosso modelo de santidade é o modelo de João Batista, que é o modelo de santidade ascética. O que é ser santo? É ser incontaminado, ser separado no mundo. O modelo de João Batista foi esse. Ele ia para o deserto, ele tinha uma dieta um pouquinho excêntrica, né? Gafanhoto e mel silvestre. Ele pregava no deserto, ele não bebia vinho nem bebida forte, ele não andava nas cidades, nas aldeias. Quem quisesse ouvir João Batista tinha que sair do mundo, tinha que sair do burburinho das ruas para ir lá ouvir a mensagem de João Batista. Jesus inaugura uma nova espiritualidade. E é justamente o seu não afastamento
que caracteriza a sua missão. E da mesma forma, esse não afastamento do mundo, ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, é que deve caracterizar a santidade, o modelo de santidade, o modelo de espiritualidade da igreja do Senhor Jesus. Jesus percorre as cidades, João ficava no deserto. Jesus não recusa a proximidade a ninguém, inclusive a prostitutas, a pecadores, a publicanos, a leprosos, que ninguém poderia tocar, crianças, militares, cegos, possessos de demônios, aleijados, homens e mulheres. Em nenhum caso Jesus rejeita a proximidade daqueles que querem se achegar a Ele. Jesus aceita convites, Jesus vai a festas, Jesus é chamado de glutão e de beberrão, ao contrário de João Batista, que tinha uma vida ascética, né? Jesus encontra as pessoas no seu cotidiano e fala uma mensagem que faz sentido para aquelas pessoas no seu contexto. Às vezes eu temo que nós tenhamos uma mensagem totalmente descontextualizada, uma proclamação que não faz sentido para as pessoas, para as lutas, para as dificuldades cotidianas das pessoas. Foi assim com a mulher samaritana que buscava água, e ele ensinou: eu posso te dar uma água, que você nunca mais vai ter sede. Foi assim com o cego à beira do caminho. Jesus nunca negou um encontro, pelo contrário, ele sempre esteve disponível para o encontro, com quem quer que fosse. Os piores tipos de pessoas do seu tempo que você pudesse imaginar. Jesus resistiu à tentação de abrir mão. Ele cedeu à tentação, ele não cedeu à tentação de tocar essa confusão transpirante do mundo por um conforto harmonioso de uma comunidade de fé, de uma comunidade cristã. Jesus estava no mundo, conheceu o mundo, todos os cheiros, todos os sabores, todas as dores, todos os problemas que o mundo apresentava para ele. E Jesus, sendo inteiramente humano, inteiramente inserido em seu mundo, vendo todas as belezas, sentindo todas as dores, abraçando todos os pecadores, sentindo todos os cheiros e gostos, pôde então manifestar para nós quem é o verdadeiro Deus. O modelo de espiritualidade de Jesus, o modelo de santidade de Jesus é um modelo contextualizado, corajoso, servo, que vai ao encontro e não espera que as pessoas venham para o nosso ambiente. João Batista era o caminho, apesar de ter sido reconhecido por Jesus, o maior de todos já nascidos de mulher. Até já preguei sobre João Batista aqui na igreja, né? O próprio Jesus falou que o maior no reino de Deus era maior que João Batista, porque Jesus inaugurou essa nova espiritualidade. Em João é o caminho das abstenções, do não pode, do afastamento. O crente tem sido conhecido pelo não pode, né? Eu sou crente por aquilo, sou reconhecido por aquilo que eu não faço. Jesus não é o caminho das abstenções, do não pode, do afastamento. Jesus é o caminho da inclusão, da presença, do abraço incontido. Eu sou conhecido como crente por aquilo que eu faço. E o que eu faço? Eu abraço, eu aceito, eu acolho, eu sirvo. Eu proclamo, mas eu demonstro. E a demonstração, os meus atos de demonstração, legitimam a minha proclamação. É muito mais do que um mero discurso. É muito mais do que meras palavras. Seguir os passos de Jesus é viver inteiramente inserido no mundo. Não te peço, ó Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal que é no mundo. Seguir a Jesus é estar inserido nesse mundo, correndo o risco até de ser taxado pelos da própria comunidade de fé como menos espiritual. A espiritualidade de Jesus é definida pela sua generosidade, pela liberalidade da sua presença. Demonstra uma santidade não de afastamento, mas de presença, e com isso abrindo mão do conforto da aldeia religiosa. Todos nós seremos tentados, vocês que vieram aqui à frente aqui,
sendo muito bem recebidos, que Deus os abençoe, né? Estão inseridos na família da fé, glória a Deus por isso, sofrerão a tentação do conforto da aldeia religiosa, onde as pessoas falam o meu jargão, onde eu sei muito bem as expectativas das pessoas, né? Mas a espiritualidade de Jesus era uma espiritualidade, era uma santidade voltada para fora, para quem precisava. Jesus ficava pouco nas sinagogas, ele pregava nas sinagogas. E aliás, ele foi rejeitado nas sinagogas. Ele foi rejeitado pelos religiosos. Se Jesus foi intransigente, intolerante com alguma coisa, foi com os religiosos, com os da aldeia religiosa. Mas com o burburinho das ruas, Jesus concedeu a generosidade e a liberalidade da sua própria presença. Assim deve ser a igreja, mostrar a sua presença ao mundo, manifestando a glória de Deus. E uma outra característica da espiritualidade, da santidade de Jesus, de quem Jesus é, de quem é o Deus encarnado. E aí eu já falei para vocês, né? Eu temo que a gente banalize essa revelação e essa verdade. O Deus, o nosso Deus, encarnou. O nosso Deus virou gente. E nós temos adotado uma espiritualidade que enfatiza o caráter divino de Jesus. Mas nós esquecemos da humanidade de Jesus. Aliás, ele gostava de ser chamado do quê? Filho do homem. E é conhecendo a humanidade de Jesus que nós podemos, ao nos tornarmos semelhante a Ele, sermos plenamente humanos, que é o projeto de espiritualidade que Deus tem para nós. O projeto de espiritualidade de Deus para nós não é que nós sejamos pequenos deuses, porque foi isso que Adão quis e Eva lá no Éden. O projeto de espiritualidade de Deus para nós é que nós sejamos inteiramente humanos. E a espiritualidade de Jesus Cristo era uma espiritualidade sensual. Que coisa esquisita, Maurício, sensual. Não estou falando de sexual. Sensual, o dicionário diz, que é relativo aos órgãos dos sentidos. É uma espiritualidade que se manifesta sensorialmente, que se pode ver, tocar, sentir, ouvir. A espiritualidade de Jesus era prática. Jesus tocou pessoas. Nós devemos aprender a procurar a espiritualidade, não no mundo das ideias, mas no mundo sensorial, no mundo real, no mundo da experiência, no mundo dos sentidos. Nós, como evangélicos, né? Oh, palavrinha infeliz ultimamente, né? Vivemos uma obsessão espiritualizante. Aliás, quem falou que para orar tem que fechar os olhos? Já parou para pensar nisso? Nós fechamos os olhos como que num afastamento do mundo para entrar numa conexão com Deus. Nenhum lugar fala isso. Na Bíblia o pessoal abria os olhos, olhava para o céu. Aliás, eu estava louvando lá, olhando para aquelas árvores. Olha que coisa bonita a criação de Deus, né? Nós temos essa obsessão espiritualizante como se, para andar com Deus, para conhecer a Deus, eu tenho que me abster de tudo que é corpóreo, de tudo que é carne. Mas interessante que Deus encarnou, Deus se materializou, e o grande escândalo da fé para judeus e para gregos nem foi o fato de Jesus ter morrido na cruz, porque há muitos sistemas religiosos, não sei se vocês sabem disso, onde a divindade paga o sacrifício da reconciliação. O cristianismo não é o primeiro sistema religioso a ensinar isso. Só estudar um pouquinho de antropologia. Isso já vinha, muitas culturas têm essa figura do Deus que paga o preço da reconciliação. O escândalo foi Deus ter encarnado e ter ressuscitado em corpo. Jesus ressuscitou em corpo, em carne.
E aí o grego, o gnosticismo grego não poderia compreender e aceitar, provavelmente um escândalo para alguns de vocês também, porque nós temos a mentalidade dual, ocidental, que vem da visão de mundo grega. Para o grego, tudo que é etéreo, tudo que é espiritual é santo, é sagrado, e tudo que é material é profano, é maldito. A matéria é má. Isso é visão de mundo grega, helênica, que recebe o evangelho no primeiro e segundo séculos, vira um verniz, pega um verniz gospel, né? Viram aquilo que a gente chama de teísmo de síntese, nasce um projeto de espiritualidade, onde ser espiritual é negar a materialidade, é negar a corporeidade. Ministrar as necessidades físicas, materiais e concretas não é tarefa nossa. Nossa tarefa é falar a espíritos, a almas humanas, para que elas possam ir para o céu. Esse modelo de espiritualidade dual, dicotômico, fragmentado, não é um modelo bíblico. Porque não foi o modelo de espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus se revelava na esfera do toque, da visão, da companhia, da presença, do sabor, da voz, dos elementos, simbolizados nos elementos da ceia. Eu como o pão, eu bebo o cálice, da comida, do abraço, da natureza. Deus se fez carne, e essa é a essência do próprio evangelho. O que é o evangelho? Deus se fez carne. Deus se tornou um de nós. Em contraste ao que Deus fez, tudo que nós queremos, tudo que os religiosos querem, é disfarçar a carne que somos. É disfarçar a nossa natureza humana. Então a gente vai para uma célula, a gente vai para um culto, a gente vai para uma comunidade de fé, ao invés de sermos plenamente humanos, o que mais nós temos que fazer é disfarçar a nossa humanidade e nos revestir de uma aura de santidade hipócrita. Porque este não é o modelo de espiritualidade de Jesus. Ser semelhante a Cristo é ser totalmente, plenamente humano. É viver a espiritualidade sensorialmente, na experiência cotidiana, na experiência dos sentidos. Não do escape à realidade, não da privação dos sentidos. Ou seja, no modelo de espiritualidade religioso é o seguinte: ler a Bíblia para o velho cego é espiritual, mas dar-lhe banho, não. O que é mais espiritual? Ler a Bíblia para o velho cego ou dar-lhe um banho? O que Jesus faria? Que modelo de espiritualidade estamos seguindo? Jesus tratou com pessoas que precisavam de cura física, de comida, que precisavam andar, que precisavam da visão, que precisavam de companhia, pessoas que não queriam morrer, pessoas carentes emocionalmente. Jesus tratou com pessoas reais, nas suas necessidades reais. Eu temo que a gente queira ser mais espiritual do que Jesus, na nossa obsessão espiritualizante, grega, gnóstica, que não representa esse modelo de espiritualidade integral. Jesus ensinou que o reino de Deus, e que o próprio Deus é encontrado nas pequenas coisas. Jesus ensinou que toda vez que eu desse de beber, de comer, vestisse um desses pequeninos, eu faria isso para ele. Tem aí um segredo escondido. Tem um Jesus que você não vai encontrar, deixa eu falar aqui para você, com 1000 vigílias de oração. E é lógico que eu não estou falando contra fazer vigília de oração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas tem um Jesus, esse Jesus verdadeiro a gente não encontra fazendo 1000 vigílias de oração. Porque ele falou que a gente encontra é na relação com o outro que ele se revela e que ele acontece. Porque toda vez que eu faço para um desses meus pequeninos, eu estou fazendo para ele. Então você quer fazer alguma coisa para Jesus? Sirva. Na sensoriedade do mundo. Na sensualidade do mundo. Na realidade do mundo. No cotidiano.
nas necessidades reais das pessoas, nas suas angústias, nas suas dores. Jesus ensinou que Deus é encontrado no reino, nas pequenas coisas. O Deus encarnado, quando Deus resolveu encarnar e se tornar um de nós, Ele assumiu um certo estilo de vida. Qual era esse estilo de vida? Ele assava peixe, Ele colhia figos, Ele tocava leprosos, Ele cuspia na terra e fazia lodo, Ele pedia água, Ele deixava uma mulher massagear os seus pés, Ele deixava um homem se recostar no seu peito, Ele sentia medo, Ele sentia dor, Ele bebia vinho. Tem gente que gostou dessa última, né? Era esse o estilo de vida do Deus encarnado. Diferente de João Batista. E com isso ele foi escândalo. Escândalo para judeus. Escândalo para gregos. Sabe qual é a nossa tentação? A nossa tentação como religiosos, porque todos nós carregamos um pouco dessa religiosidade, é irmos no caminho contrário ao de Deus. Deus encarnou para viver plenamente a humanidade. A nossa tentação é desencarnarmos como fantasmas, adiando aquilo que entendemos como verdadeira espiritualidade para os momentos que nunca chegam. Porque esses momentos nunca chegam. Sempre a vida real vai lembrar que você é plenamente humano, que você é carne. Nossa tentação de desencarnarmos como fantasmas, de negarmos a nossa humanidade, as nossas falhas, as nossas fraquezas, vai no caminho inverso ao caminho de Deus, que encarnou e se tornou um de nós. Negamos hoje a humanidade de Jesus, do Deus encarnado, daquele que se refestelou no mundo dos sentidos, abraçando uma falsa espiritualidade, enganando a nós mesmos e tentando enganar os outros, o que é pior. Queremos que as pessoas aceitem a nossa fé pelo nosso discurso, mas não pelo intercâmbio de caminhadas. É como se a gente tivesse uma proclamação, um discurso, a igreja tivesse um discurso para o mundo, e temos de fato. Mas aquilo que nós vivemos, a exposição da vida, o intercâmbio das nossas caminhadas, não legitima, não mostra que esse discurso é real. E um discurso assim cai no vazio. Tornamo-nos dessa forma, ao queremos desencarnar do mundo e nos tornarmos fantasminhas, nós nos tornamos insuportáveis. É isso que o religioso é, tá? Nós corremos o risco de nos tornar insuportáveis para nós mesmos. E é por isso que tem tanta gente ferida, né? Com igreja. Tanta gente magoada. Por isso que tantas vezes o lugar do descanso, o lugar que deveria ser o lugar do nosso descanso, aqui eu posso ser quem eu sou, acaba sendo o lugar do perigo, aonde eu vou ser julgado. Eu queria muito que essa igreja pudesse continuar nessa caminhada da busca de uma espiritualidade inclusiva, a busca da plena humanidade, não de uma religiosidade hipócrita. Eu acho que nós atrairíamos muito mais gente, porque é isso que as pessoas estão buscando na verdade. O que as pessoas estão buscando é esse acolhimento, esse amparo, para poder chegar e ser plenamente humanas. Jesus não apenas rebaixou-se à carne, nem a aboliu, mas a redimiu. Ai de nós, não há quem nos ensine a encarnar. Não há quem nos ensine a vivermos um projeto de espiritualidade encarnado, contextualizado,
sensual, presente, que se manifesta no cotidiano das pessoas, na vida concreta das pessoas. Porque uma das coisas que eu aprendo com Jesus, e que eu vou aprender com o Evangelho, é que toda a nossa vida é chão sagrado. Não tem para Deus a fragmentação da vida, o modelo de espiritualidade fragmentado que nós vivemos, tá? Aonde Deus está interessado por determinados aspectos da nossa vida, a oração, as disciplinas espirituais, a guerra espiritual, a leitura bíblica. Essas são coisas de Deus, né? Outras coisas, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, o meu trabalho, o meu lazer, a minha família, não fazem sentido. Ou Deus tem pouca relação, ou tem nenhuma relação. A maioria dos cristãos brasileiros, que está hoje num culto de louvor e adoração, vai amanhã para o seu trabalho às 8 horas da manhã, sem conseguir fazer uma conexão entre aquilo que fazem e a fé. Eu estou mentindo, irmãos? Eles sabem que eles vão para o trabalho, que eles não podem mentir, que não podem roubar. Isso eles sabem, conduta moral. Mas não conseguem entender o próprio trabalho como expressão do seu chamado vocacional, ou o seu lazer, ou a sua vida familiar. Não conseguem fazer isso para a glória de Deus. Não conseguem entender a contribuição que eles podem trazer de forma cotidiana para a implantação, a manifestação do reino de Deus. Vivemos vidas fragmentadas. Vivemos uma espiritualidade fragmentada. Porque estamos debaixo dessa obsessão espiritualizante. Não conseguimos ver nos encontros cotidianos. E na padaria. E na padaria. Pegar um ônibus. Ir para a escola. Como momentos divinamente apontados por Ele. Para que eu possa vivenciar a minha espiritualidade e a minha plena humanidade. Ou seja, a gente vai ler a Bíblia para o velho cego, mas nós nos recusamos a dar banho nele, porque isso não é espiritual. Nós fazemos vigílias de oração pela libertação do preso, mas a Bíblia manda visitar preso na cadeia. Nós consideramos satisfação de necessidades físicas como algo menos espiritual. Espiritual é pregar para alguém e essa pessoa se converter na célula. Alimentar uma pessoa que não tem dinheiro para fazer ceia de Natal não é tão espiritual assim. Quando a gente faz é por um certo desencargo de consciência até. Não aprendemos ainda a plena espiritualidade de Jesus Cristo. Mateus 25 nos traz uma palavra que é uma grande advertência. Eu confesso que eu tenho muito temor e tremor desta palavra. Porque Jesus, ele é muito radical em algumas coisas, né? E Mateus 25, sinceramente, eu peço misericórdia, porque no versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém, glória a Deus, né? Mas Mateus 25, 45 diz: em verdade vos digo, da mesma verdade, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Não é por aquilo que você não fez de mal, é por aquilo que você deixou de fazer de bem. Esse é o chamado da igreja. Sabe, é para a igreja estar fazendo o bem a semana toda. Ao invés dessa obsessão espiritualizante, a igreja tem que estar obcecada. Como é que eu posso fazer o bem? Para quem que eu vou fazer o bem hoje? Eu queria desafiar você, nós somos talvez 200, 300 pessoas hoje. Queria que você pensasse, já que a nossa espiritualidade é prática, é contextualizada, é sensorial, é cotidiana, eu queria que você pensasse, durante a semana que vai entrar,
1 hora, por 1 hora na semana, alguém para quem você pudesse fazer o bem. Semana tem 7 dias, tá? 1 hora, não sei, visitar alguém, abraçar alguém, ir no orfanato, visitar ir num asilo, levar comida para alguém que você sabe que precisa, reconciliar uma relação que está rompida. 1 hora, você imagina, se você faz disso um projetinho para essa semana, imagina 300 projetos desses invadindo a cidade de Campo Largo essa semana. Causa um impacto, né? Causa uma corrente, né? E essa pessoa que vai receber esse bem, seja o seu vizinho, seja um parente, seja quem for, bem gera bem, né? Bondade gera bondade, vai querer retribuir. E esses 300 vão virar 600 projetos. E assim vai. E assim vai. Não pense no seu projeto de espiritualidade como alguma coisa que você só vai voltar a viver quando você se reunir na célula ou voltar no culto domingo que vem. Gente, isso é muito medíocre. Isso é muito pobre. Um projeto de espiritualidade que vive de programação. É domingo, 19 horas, e é segunda noite. Meu Deus. A espiritualidade verdadeira penetra no seu cotidiano. Alcança as pessoas nos encontros, nos intercâmbios da caminhada, exatamente como Jesus fez. É a mulher samaritana, né? É a mulher que lavou os seus pés com seus cabelos, é o cego no caminho, no intercâmbio de caminhadas, nas ações simples e concretas, é aí sim que se prova e que se mostra a verdadeira espiritualidade. Queria passar um videozinho, está pronto lá? Falando um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho vivido isso. Eu contar um pouquinho do meu testemunho rapidamente. Eu decidi ser missionário, não sabia o que ia fazer da minha vida. Alguns conhecem meu testemunho. Em 1993, eu fui servir na Romênia, um país do leste europeu. E a Romênia tinha acabado de sair de 70 anos de comunismo. Havia uma guerra civil, o Ceausescu tinha sido decapitado, que era o ditador. Ceausescu era aquele ditador que tinha mandado recolher todas as Bíblias da Romênia e mandado fazer papel higiênico. Houve uma revolução, o povo estava muito sedento de Deus. E eu me lembro subindo na estação, no banquinho da estação de trem de Bucareste, com a equipe. Me lembro anunciando o Evangelho, pregando, dizendo: Romênia, Deus tem boas novas para você. Parava 400 pessoas, eu falava inglês. Do povo mesmo saía um tradutor para o romeno. Eu fiquei muito feliz naquele dia, mas eu me lembro sair dali e pensar: o que eles vão comer amanhã? Não tinha comida para comprar. Eu não sei se você já passou pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. É pior do que não ter dinheiro. Não ter dinheiro a gente sabe como é que é, né? Mas ter dinheiro e não ter o que comprar, o que eles vão comer? O reino de Deus tem que ser mais do que isso, né? E depois a caminhada que Deus me deu, e quando eu fui servir com ribeirinhos no Amazonas também, trabalhando com aqueles ribeirinhos, que eu aprendi muita coisa sobre espiritualidade. E quando eu fui servir na periferia de Curitiba, na Fazenda Rio Grande, fiquei 14 anos trabalhando no contexto de violência, de miséria, pobreza. E hoje eu tenho caminhado, depois de 4 anos na Visão Mundial, conheci a Índia, conheci África, algumas vezes, alguns dos locais mais pobres, miseráveis do mundo. E hoje aqui no Brasil, vocês não têm noção do que eu tenho visto. Vocês não têm noção onde eu estava ontem. Num lugar um bairro chamado Primavera, na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Estamos começando um projeto lá. Não tem energia elétrica. Não tem água. Não tem uma rua pavimentada.
Quando você pergunta, o que vocês usam de lazer aqui para as mães? Elas, hã? Quê? Isso morde? O que é isso? Igrejas, maioria, o único lugar que eu vi, que a maioria de toda uma comunidade é evangélica. Muito mais evangélico e católico. Igrejas que não se conversam. Igrejas que nunca fizeram nenhum tipo de trabalho comunitário. Políticos que roubam. De Paraná é uma cidade rica. Rondônia é um estado que tem muito dinheiro. Por que não foi feito assalto aqui? Ainda veio a verba? Roubaram. Que você seja imitador daquele que encarnou e habitou entre nós. Que o teu modelo de espiritualidade encontre as pessoas reais e concretas. Que você não fale só de uma ideia, de um conceito bonito. As pessoas estão cansadas de discursos. Que você viva de alguma forma esse discurso. Não dá mais para nós vivermos uma proclamação e um discurso que não é legitimado pela demonstração concreta e real desse discurso. E não dá mais para a gente viver encastelado no gueto de uma comunidade cristã, totalmente alheio a um contexto. Talvez tenha sido esse seu modelo de espiritualidade de João Batista, e olha que ele até era bem contextualizado, ele sabia tudo que estava acontecendo. Nós nem isso, muitas vezes. Eu não posso mais compreender uma igreja de Jesus, que fala de amor, e que está num dos 5 países mais violentos do mundo, num dos 5 países mais desiguais do mundo, no país que mata mais crianças e adolescentes de periferia do que qualquer guerra que está havendo no mundo. Eu não posso acreditar que alguém possa ser igreja de Jesus, seguir aquele que viveu essa espiritualidade encarnada, que estava totalmente inserido nesse mundo, e que não faz nada. Não posso conceber esse modelo de espiritualidade. Eu queria que nós orássemos e que você perguntasse para Deus: Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para demonstrar, para manifestar um pouco da tua santidade nesses intercâmbios de caminhada que eu vou ter com as pessoas no meu dia a dia? Vamos ficar de pé? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando que nós te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos afirmo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Feche seus olhos ou abra seus olhos, como você quiser. Conecte-se com o Pai. Pergunte para Ele. Fale com Ele. Que resposta você traz para uma mensagem dessa, né? E pede para Ele mostrar para você como que você pode servir melhor, como que você pode demonstrar essa espiritualidade, como você pode ser mais parecido com Jesus. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Ele é o nosso mestre e nós seguimos este.
Nós seguimos este, que bebia vinho, que assava peixe, que colhia figos, que tocava leprosos, que cuspia na terra e fazia lodo, que pedia água, que deixava uma mulher massagear os seus pés, que deixava um homem se recostar no seu peito, que sentia medo, que sentia dor. Nós seguimos esse, que manifestava a sua espiritualidade na esfera do toque, da visão, da companhia, da presença, do sabor, da voz, dos elementos, da comida, do abraço, da natureza, da companhia. Esse é o mestre que nós um dia dissemos que havíamos de seguir. Que traz a liberalidade da sua presença, que era inteiramente humano, que viu todas as belezas e sentiu todas as dores, que abraçou todos os pecadores. É Ele que nós seguimos, não uma religiosidade vã. Pai, fala com a tua igreja, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos da nossa religiosidade, nós nos arrependemos do nosso comodismo, às vezes até de buscar uma espiritualidade que nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, e nós nunca estaremos saciados. Ao invés de viver uma espiritualidade que abençoa para ser abençoado, que serve para te encontrar, que vai ao encontro para te conhecer. Ajuda-nos, Pai, a ser um povo diferente. Ajuda-nos a ser uma igreja cristã diferente. Há milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas nesse país. Quero fazer parte de uma igreja diferente. Quero fazer parte de uma igreja serva, Pai. Ajuda-nos. Eu queria que você pensasse, meu irmão, num projetinho para essa semana, já que a nossa espiritualidade é prática. Projetinho, um projeto semente. Algo muito simples, porque Deus opera na simplicidade, que você pode fazer para expressar quem Jesus é na vida de outra pessoa. Pode ser uma visita, pode ser uma palavra, pode ser um cartãozinho, pode ser um presente inesperado, pode ser um abraço. Tem tanta gente sozinha nessa cidade de Campo Largo, sabia? Tanta gente se sentindo só. Tem pessoas sem saber direito como vai ser a ceia de Natal, preocupadas, sem recursos. Tem tanta gente precisando. É que nós não enxergamos, né? Vamos orar para Deus nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir. Porque quando Ele se tornou um de nós, foi isso que Ele fez. Ele teve olhos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para tocar. Deus abençoe vocês. A graça e a paz.